Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, o assunto de hoje é um relato basicamente. É contando como foi a minha experiência trabalhar numa empresa no setor de RH, que era um setor que eu queria bastante, que eu queria há muito tempo entrar, fazer parte. Eu já tinha feito a faculdade alguns anos atrás e agora eu tive a oportunidade de ingressar. E como vocês já devem estar esperando, pelo título do vídeo, não foi exatamente como eu esperava que seria. Foi uma experiência completamente diferente. Deixando bem claro que isso aqui é a minha experiência, esse daqui é o meu relato. Então, não necessariamente outras pessoas tiveram ou vão ter as mesmas experiências que eu, basicamente, tá? É exatamente mostrando o que aconteceu comigo e eu vou explicar um pouquinho da trajetória para chegar até ali. Aqui eu vou seguir alguns tópicos que eu tinha preparado para não me perder e para tentar ficar mais organizado, tá? Começo de tudo eram as expectativas. O que aconteceu? Basicamente, eu tinha feito essa faculdade em 2022 e, como todas as pessoas que fazem uma graduação, a gente espera trabalhar na área um dia. E esse foi um grande dilema por muito tempo na minha vida. Eu queria muito, mesmo não tendo 100% de certeza daquilo, eu queria muito testar. Eu queria muito saber como seria e era o ideal para mim. Tentar pelo menos ingressar e falar, tá, agora eu sei como é, agora eu decido se eu continuo ou não. Mas demorou para isso acontecer. Demorou bastante tempo, demoraram anos. E isso daí é bem comum no nosso país, infelizmente. Muita gente aí que tem faculdades boas, geralmente a gente até ouve muito falar, né, do engenheiro Uber. Aqui no Brasil tem muito. Então, infelizmente, como a maioria das pessoas deveriam saber, graduação hoje em dia não é garantia de nada, né? E basicamente foi assim. Eu demorei bastante tempo para conseguir entrar nessa área. E quando eu finalmente entrei na área, eu vou explicar direitinho para vocês como é o passo a passo, que como é um setor mais estratégico, ele exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela com quem eles vão contratar. Não é qualquer pessoa. Existe também, por exemplo, tem realmente indicações, tem pessoas que não têm o mínimo de preparo, mas de maneira geral, eles escolhem melhor. Vamos dizer assim. Pessoal, aqui eu vou explicar a vocês então quais foram as etapas necessárias para entrar. Basicamente, na empresa que eu trabalhava, era comum ter apenas uma ou duas entrevistas. No meu caso foram 3, inclusive uma com o dono da empresa. E ali ele foi bem direto, foi uma empresa que não estava passando por uma situação tão boa. E ali ele foi bem direto comigo, explicando que queria que mudasse bastante coisa, e se eu estava disposto a fazer aquilo ali. Eu já meio que entrei no campo de fogo, né? Eu entrei meio que de bola, mas enfim, como eu estava realmente precisando e eu queria muito essa experiência, eu mergulhei de cabeça também para fazer acontecer. E o que aconteceu? Basicamente era uma empresa que estava passando por uma dificuldade grande, passando por problemas tanto financeiros quanto trabalhísticos com funcionário, assim, nada fora da lei, mas eram problemas internos, principalmente com funcionários, né? Agora é a parte que eu explico a vocês como foram as primeiras semanas nesse trabalho que para mim era tão requisitado. Basicamente tinha uma outra pessoa que já estava lá há um tempo, ela ficou me ajudando, repassando tudo, só que me deram um ultimato. Não, você tem que aprender isso, basicamente você tem que aprender tudo em uma semana, porque essa pessoa que tá aqui vai sair e você tem que absorver o máximo de conteúdo em uma semana. Você vai ficar sozinha administrando tudo. Beleza. Então aquilo ali virou uma missão pra mim e eu falei, eu tenho certeza que eu consigo, eu consigo, eu faço. E acabou que foi indo. Eu realmente tomei aquilo como uma missão importante para minha vida e consegui administrar. Foi muito difícil no início,
Porque é muita coisa para você decorar, é muita coisa para você entender como funciona um setor administrativo de uma empresa. Mas no final foi dando tudo certo. Talvez, se eu não tivesse me saído bem logo ali no início, já teria dado tudo errado. Se eu não tivesse tido isso como uma missão, se eu não tivesse tido uma convicção muito grande, provavelmente aquilo ali não teria dado certo logo no início. Por isso que é importante a gente, quando para fazer alguma coisa, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente tem que tentar ir até o final. A gente tem que colocar aquilo como objetivo principal e não parar. Extremamente importante. Você tem que colocar aquilo como se fosse uma regra. Você tem que colocar isso como se fosse seu foco principal da vida. Por mais que você, igual no meu caso, eu já sabia que talvez não era isso que eu ia querer fazer pro resto da minha vida. Só que eu coloquei aquilo ali como função principal e eu falei, eu vou dominar isso aqui. É uma questão pessoal. É uma questão de honra. Eu vou fazer isso daqui acontecer. Eu vou dominar isso tudo aqui. Eu vou aprender isso tudo em pouco tempo. E isso daí é pessoal. É entre mim e eu mesmo. Certo? Beleza. E logo depois, né, das primeiras semanas e de eu ter conseguido dominar todo esse conhecimento, não todo, né, mas eu dominei grande parte, o suficiente para fazer tocar as coisas, e o restante eu ia aprendendo durante o dia. Claro, eu tive outras pessoas também me ajudando, foi bem legal, inclusive, mas assim, vão existir conflitos diários, haverão conflitos diários. Por exemplo, quando você trabalha num setor de RH, num cargo de estratégia, principalmente RH, é muita gente te perguntando muita coisa, né? Eu achava incrível como parecia que ninguém sabia nada sobre nada. Por exemplo, a pessoa te perguntava às vezes quanto ela recebia de salário. A pessoa não sabe quanto ela ganha. Ah, quanto que eu ganho? Ah, quanto que eu vou ganhar de passagem? Quanto que eu vou ganhar e tal. Isso daí pra mim era incrível, porque são perguntas básicas, bobas, e que você tem que estar apto para responder o tempo inteiro. Muitas das vezes elas perguntam 5 vezes na semana a mesma coisa. E você tem que ter muita paciência. Esse é o tópico que eu quero falar. Você tem que ter uma paciência muito grande. Você tem que ter... Você tem que ser um monge muitas das vezes. Como eu sou bem tranquilo, eu nunca tive problema com isso. Eu nunca tive dor de cabeça. É mais uma questão de eu acho que mais do que personalidade, que você pode moldar algumas coisas. Você que é uma pessoa mais estressada, você pode tentar melhorar. Tem exercícios, enfim, meditação, etc e tal, onde você consegue melhorar isso, tá? Não é o tópico do vídeo esse. Então assim foi indo, né? Foram seguindo as semanas, foi ficando cada vez mais fácil de aprender o conteúdo, de entender. Eu fui entendendo, é muito legal isso, que você consegue entender como é a personalidade de cada pessoa. Você sabe como é o tipo de cada pessoa. Então você sabe quem é que vai te mandar mensagem várias vezes. Você sabe quem não vai falar tanto com você porque entendeu ou sabe como funciona o trabalho. Você sabe quem tem mais dificuldade, quem precisa mais de você. Você acaba tendo essa facilidade de ler as pessoas, vamos dizer assim, né? E assim foi indo. Eu fiz um mês nessa empresa. Depois de um mês, eu já estava realmente bem habituado, eu já tinha pegado bastante do conteúdo, de tudo. E aí tinha matinais, né, semanais e mensais e tal, onde tem uma motivação para a equipe. E assim, você consegue entender o perfil de cada um, como eu tinha dito. Você consegue entender como cada pessoa sente. Você acaba tendo uma ligação até um pouco pessoal, porque a pessoa vai chegar e vai te mandar uma mensagem: olha, não sei, meu pai tá doente, eu não consigo trabalhar. Meu filho tá doente, eu tenho que colocar atestado. E você acaba tendo que ter essa empatia muito grande pelas pessoas. Por isso que é uma área que atrai também muito o sexo feminino, tá? Tirando de lado qualquer tipo de, enfim, preconceito e tal, geralmente as mulheres têm um lado mais afetivo, um lado que tem um cuidado um pouco maior. Por isso que você vai num curso de RH, você vai numa sala de psicologia, a grande maioria é mulher.
porque realmente abrange mais esse tipo de pessoa, tá? Aqui, pessoal, eu vou falar a respeito dos conflitos diários, tá? E quais seriam esses? Isso vai ser completamente subjetivo do ramo que a sua empresa atua. Só que o que eu quero dizer que vão existir e que você fique preparado para isso, que você tenha uma mentalidade boa, uma mentalidade forte, porque isso vai acontecer hora ou outra, tá? No meu caso, eram coisas que pra mim realmente eu sou bem tranquilo, eu não conseguia entender. Mas, por exemplo, se um colaborador mandasse mensagem pra mim sem antes avisar o supervisor ou o gerente dele, o supervisor ou o gerente dele ficava puto comigo, tá? E pra mim isso daí era bizarro, eu demorei a entender isso, porque pra mim não faz sentido nenhum. Eu realmente não me importo com isso. Por um lado eu entendo o lado dele, mas assim, pra mim é uma coisa boba isso, não tem um fundamento muito grande. Mas segundo as pessoas, segundo esse tipo de quem ocupava esses cargos, eles falavam: você tá tirando a minha autoridade e tal. E podem ter diversas pessoas aí que trabalham em cargo de gestão que vão estar ouvindo e que vão dar razão, e deixando bem claro que eu entendo. Não é à toa que o que eu fiz? Eu procurei melhorar, eu procurei me adaptar àquela situação. Falei, beleza, é o seguinte, então a partir de agora você não me manda mais mensagem, você manda mensagem para fulano, para que essa pessoa me repasse a tua situação. E esse, no meu caso, foi um dos maiores problemas, entre aspas, que eu tive. Eu consegui resolver tudo numa boa, mas assim, basicamente essas coisas vão acontecer, tá? Você às vezes vai estar ali conversando e tal, e do nada você descobre que tem uma treta, que tem um conflito ali no meio, e você não faz nem ideia. Você não faz nem ideia daquilo. Mas que a pessoa acaba criando essa situação na cabeça dela. O que você pode fazer? Duas coisas. Você pode confrontar, criar uma situação chata, e, enfim, é um desgaste que pra mim não vale a pena. Ou você pode falar, beleza, tranquilo, a gente tenta ajustar isso da melhor forma pros dois. Que também não fique 100% pra ele e você fique ferrado. Não é assim que funciona, tá? Você também tem que impor a sua personalidade acima das coisas, beleza? Outra coisa que não vou dizer em si que me incomodava, mas como eu sempre fui, como é que eu posso dizer da melhor forma? Eu sempre trabalhei em cargos abaixo, não em cargos de estratégia. Talvez eu deveria ter uma mentalidade meio travada para aquilo, tudo bem. Mas o que acontece? Eu chegava nas reuniões, por exemplo. Era incrível, porque isso acontece em todas as empresas, tá? Ou grande parte delas. Eu não concordo. Não concordo com isso. Basicamente, o que eles fazem? Eles eliminam, ou, enfim, eles tiram o crédito das outras pessoas, dos outros cargos. Nesse tipo de reunião gerencial, dessas coisas, geralmente é o quê? Quem importa é você, que é de cargo estratégico, superior para cima, chefe. Infelizmente é isso. Não importa tanto os outros, os colaboradores. Eu tô falando isso do meu caso, mas eu tenho certeza, e eu garanto para vocês que 85%, 90% dos lugares é assim. Eu não acho isso legal, porque na minha opinião, todo mundo faz acontecer ali dentro. E eu não tô dizendo que eles tratam mal, que eles destratam, mas é como se eles não fossem peças importantes também. Não é à toa que eles não são chamados para esse tipo de reunião, eles são chamados para reuniões bem mais simples, né? De coisas bem básicas, assim, metas a atingir, enfim. Eu não concordo com isso, eu não acho legal, eu nunca me adaptei 100% a isso. E talvez realmente eu tenha escolhido a área errada, pra mim, quem sabe. Só que no fim disso, você acaba descobrindo as vocações que você tem e no que você é inclinado a fazer de verdade. E de maneira geral, tá? Essa foi a minha experiência, esse foi o meu relato a respeito de trabalhar no setor de estratégia, no setor de RH, tá? Eu espero que tenha ficado claro os pontos para vocês e deixar também bem claro que isso é um relato que é completamente subjetivo e íntimo, né? Pessoal. Essa foi a minha experiência. Pode ser que a sua experiência ou a de outra pessoa que você conhece tenha sido diferente, tá? Ou possa ser que vá, porque muitas das pessoas que talvez entrem nesse vídeo são pessoas que
estão fazendo faculdade de RH ou vão fazer faculdade de RH, enfim, estão pensando, e que você fique pronto para saber o que te espera. É até bom que você possa refletir, assim, refletir de maneira bem séria se você realmente quer isso. Se você quer realmente trabalhar nessa área, uma área que não é tão bem remunerada. Mas você vai falar, mas numa multinacional você ganha muito. Claro que você ganha, mas para você chegar lá é bem difícil. Eu tô tirando isso por mim, você vindo de baixo, é bem difícil você chegar lá, tá? A não ser que você tenha indicações, padrinho, a gente já sabe como funciona. Mas assim, de maneira bem geral, a remuneração é baixa. Ali você geralmente consegue um trabalho de boa, trabalhando numa escala 5x2. Você não trabalha geralmente no final de semana. Mas na minha opinião, isso daí vai muito do indivíduo para indivíduo. O salário realmente é um ponto que é muito negativo, não é atrativo, na maioria dos casos. E existem sim esses tipos de conflitos que eu citei para vocês. São conflitos diários, como todo trabalho tem, em todo lugar tem, mas eu sinto que da RH são bem mais específicos. São coisas bem mais assim, são detalhes que você vai ter que aprender a lidar no dia a dia, tá? Então, de maneira geral, eu concluo dessa forma. Se você quer realmente ingressar nessa área, pensa bem, pensa direitinho, analisa as situações e vê se isso é realmente aquilo que você quer. Como a maioria das graduações ou dos cursos que você deveria fazer. Porque eu vejo muita gente entrando de cabeça numa coisa e não faz a mínima ideia se é aquilo que ela quer de verdade, tá? Pessoal, muito obrigado. Esse foi meu relato, beleza? De como foi trabalhar no setor de RH pela primeira vez. Deixa seu like, comenta e compartilha aí com a galera. Valeu, fui.